chamado Por que o ser humano não vence o diabo sem Jesus? Como você sabe, se estiver gostando das nossas pregações, das nossas mensagens, inscreva-se no canal, dê um gostei, compartilhe e nos ajude a evangelizar. E oramos assim: ó Deus santo, justo, perfeito e fiel, estenda as tuas mãos sobre meus ouvintes e telespectadores, que o Senhor possa livrar, abençoar, proteger a todos, a mim, a minha família, a todos que vão ver esse vídeo. Leva essa mensagem aos 4 cantos da terra e liberte, Senhor, pelo teu poder, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, as pessoas dessa prisão e traz a Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Senhor Jesus. Amém. O título da reflexão é Por que o ser humano não vence o diabo sem Jesus? Se você olhar em sua volta, você vai ver que há mais pessoas inclinadas para o mal do que para o bem. Aí a pergunta é: será, pelo motivo de tanta pessoa se destruir, por tantas pessoas procurarem a sua destruição, será que o diabo é tão poderoso assim? Será que ele tem esse poder? Eu não vou minimizar, dizer que ele não tem sua capacidade. Mas se você parar para ver a condição dele atual e eterna, você vai ver que ele é totalmente destruído e derrotado. Pecou, foi expulso, condenado ao inferno. É um ser que vive nas trevas e odeia a Deus e faz uma guerra e atinge o ser humano. Mas por ter tanta gente se inclinando ao mal, isso não quer dizer que ele seja poderoso, que isso ele faça pelo poder sobrenatural, não. Ele é um ser inteligente, isso aí a gente tem que dizer, que ele sabe explorar a natureza pecaminosa do ser humano. Ele sabe explorar a desgraça do ser humano para que o ser humano viva em pecado, em iniquidade e em destruição. Isso ele sabe muito bem. Porque todo ser humano, quando nasce, já nasce na condição de pecador e condenado. E ele sabe quais são as consequências disso. Primeiro, ele sabe que todo ser humano é afastado de Deus, por natureza, sem que ele faça nada. Ele sabe muito bem que uma pessoa não terá vontade de ir para a igreja, não vai ler a Bíblia, não vai fazer nada se não for uma ação do Divino Espírito Santo. O ser humano não tem essa inclinação natural, dizendo: hoje eu vou ler a Bíblia porque eu sou um ser muito bonzinho. Não. A pessoa só lê a Bíblia quando o Divino Espírito Santo inspira no coração. A pessoa só vai na igreja quando o Divino Espírito Santo impulsiona. Tudo que o ser humano faz é impulsionado por Deus. Por quê? Não. Tudo que o ser humano faz em relação a Deus é impulsionado por Deus. Porque o ser humano não tem prazer nas coisas divinas, do céu. Ele é afastado de Deus naturalmente. E o diabo trabalha nesse aspecto. E ele trabalha para que esse afastamento se aumente mais. Ele coloca prazer, ele manipula a pessoa para achar que o errado é certo. Ele manipula as pessoas para viver numa busca desenfreada por dinheiro, por bens materiais. E com isso ele vai aumentando a iniquidade e os pecados da pessoa e aprisionando ela para que ela não se direcione a Deus. Então ele trabalha muito bem sobre o afastamento que o ser humano tem em relação a Deus. Ele sabe muito bem que o ser humano já tem um coração maligno, independente do que ele faça ou não. O coração do ser humano é maligno, é voltado ao pecado. Se você ler o capítulo do profeta Jeremias 17 e o capítulo do evangelista Marcos 7, você vai ver que a Bíblia fala que o ser humano tem um coração corrupto. E o que é que ele faz? Ele trabalha para que você dê voz, deixe que a sua corrupção, o seu pecado, a sua miséria que está entranhada no seu coração, ela seja colocada para fora. Ele cria situações, ele usa pessoas, ele cria todo um aparato para que você coloque essa maldade que está dentro de você para fora. E aí você se condene mais e mais e mais. É isso que ele faz. Não é a questão do poder que ele estrala um dedo e diz: eu quero assim, as coisas acontecerão. Não. Ele observa cada ser humano e sabe qual é a inclinação das pessoas. E ele trabalha assim. Ele usa pessoas, ele coloca a palavra na boca, ele
manipula pessoas para que essas pessoas deixem a maldade que está dentro dele sair para fora. Inclinação para o pecado. Ele é uma coisa que ele já sabe, que o ser humano é inclinado ao pecado. Então o que é que ele faz? Ele cerca o homem, as pessoas, em todos os lugares de pecado, de coisas erradas, corrupção, prostituição, mentira, para que você, aonde você esteja, você seja uma pessoa que vive continuamente pecando. Se você sai numa rua, ele sabe que a pessoa tem uma inclinação de pecado sexual, um homem ou uma mulher, independente que seja. Ele cerca essa pessoa de mulheres ou de homens com sensualidade. Ele sabe que a pessoa tem uma inclinação à bebida alcoólica. Ele cerca essa pessoa de bebida. Ele faz tudo para você pecar. Ele vai cercando o seu ambiente. Ele sabe que a pessoa tem um desvio sobre dinheiro. Tem gente que não aguenta ver dinheiro. Quando vê dinheiro fácil, já logo dá um nervosismo. Já quer pegar. Então ele cerca você com essas possibilidades para você viver pecando. Porque ele sabe que você tem uma inclinação ao pecado. Ele sabe, se ele cortar os estímulos, você vai diminuir o pecado. Também, se ele aumentar o estímulo, as pessoas vão aumentar mais a quantidade de pecado. E quanto mais pecado, mais maldição e mais rápida a condenação. Então ele vai lhe cercando por essas coisas. Aí o que eu digo, ele usa pessoas, ele usa situações, ele vai usando todas as armas que ele tem, que Deus permite. E ter um corpo que sente necessidade do pecado. É a mesma coisa. Ele sabe que nosso corpo é inclinado ao pecado, que a nossa carne grita pelo pecado. E ele vai cercando você e eu do pecado, para que a gente vá pecando mais ainda. Então, ele trabalha muito bem essa situação. Ele sabe que o ser humano é inclinado, é afastado de Deus. Então, ele usa todas as armas que tem para lhe afastar. Mas mesmo assim, ele não vai ficar satisfeito. Então, ele sabe que o ser humano tem um coração maligno. Ele faz de tudo para que o ser humano coloque a sua corrupção, a sua maldade para fora. Sabe que o ser humano é inclinado ao pecado, então ele lhe cerca de tudo que é pecado para que você viva pecando, para que você viva errando. E o ser humano tem um corpo que sente necessidade do pecado e ele faz a mesma coisa. Isso é uma capacidade espiritual sobrenatural? Eu não posso lhe dizer. Mas isso é um trabalho de raciocínio e de inteligência muito apurado. Isso eu não vou dizer a você que esse ser ele não seja inteligente para o mal. Ele tem uma inteligência muito apurada para as coisas ruins. Então ele trabalha mais na questão psicológica do que na questão sobrenatural. Ele trabalha muito na questão de induzir as pessoas ao erro, lançar pensamento na mente das pessoas para que as pessoas sejam manipuladas a fazer aquilo que ele quer. Ele usa a boca de pessoas para falar o que ele quer. Ele usa música para que as pessoas escutem aquilo que ele quer. Ele usa a televisão para as pessoas ver aquilo que ele quer. E assim ele vai lhe moldando o seu caráter de acordo à vontade dele, para que você viva uma vida desgraçada, destruída, pecaminosa e seja a sua condenação antecipada o mais rápido possível. Então, essa é o grande trabalho que ele tem. É a grande manipulação que ele faz. Então, ele é um ser muito inteligente, muito hábil, muito sutil, e ele trabalha em cima da nossa desgraça espiritual. Então, por isso que hoje, onde você chegar à sua volta, você vai ver pessoas que é mais inclinada ao mal do que ao bem. Isso não é porque o diabo ele é um super poderoso, é porque o diabo trabalha muito bem em cima das nossas condições de pecado. E toda vez quando a gente sai em uma posição diferente dessa aqui da nossa natureza, é uma ação do Divino Espírito Santo através de Jesus. Oremos assim: ó Senhor Jesus, é o que eu te peço, Senhor, que o Senhor venha
transformar a mente, o coração, abrir os olhos espirituais das pessoas que estão aprisionadas. Tantos irmãos, Senhor, que estão desviados na igreja, tantos irmãos que estão perdidos na igreja e tantas pessoas que estão perdidas no mundo e não sabem o que fazer. Que o Teu Santo Espírito leve essa pregação a todos e todos aqueles que creem e aceitam Jesus. É o que eu te peço e agradeço em Jesus. Amém.